Saudamos os irmãos com esta paz do Senhor. Convidamos a estarem de pé para a leitura, meditação na palavra do Senhor, que está em Daniel, capítulo 9, versos de 24 a 26. O verso 24 está na tela, mas nós iremos ler até o verso 26. Daniel, capítulo 9, verso 24. Quem quiser acompanhar na tela, pode acompanhar. A palavra fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ainda o verso 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Aí vou pedir para ler mais um verso, verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém. Pedimos ao Senhor que nos abençoe neste culto com a sua palavra. Podemos assentar? O profeta Daniel foi o primeiro, ele foi na primeira deportação, ou na primeira leva dos cativos para a Babilônia. O povo de Israel transgrediu contra o Senhor de maneira gradativa, sucessiva. E enquanto isso, os profetas iam falando da parte do Senhor que eles voltassem dos seus maus caminhos, mas os reis não ouviram, o povo acompanhou o que os reis faziam, e chegou um ponto que o povo de Deus, o povo de Israel, estava cometendo certas abominações pior do que as nações sem Deus. Então Deus os entregou na mão do rei de Babilônia. A Babilônia é exatamente o contrário de Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa e Babilônia é a cidade das abominações. Então o Senhor os colocou no lugar condizente com seus próprios atos. E Daniel foi na primeira leva, ele com os 3 companheiros, com idade aproximada de 16 anos. Conhecemos a história deles lá no cativeiro, que não se contaminaram com o cativeiro da Babilônia, permaneceram fiéis, sem pai, sem mãe, sem obreiro, sem diácono, sem ninguém, porque tinham uma estrutura de obra. E se conduziram como verdadeiros servos de Deus, cheios de revelações. Mas Daniel já estava com mais de 80 anos na ocasião desta visão chamada as 70 semanas de Daniel. Estava no fim do cativeiro, já era o reino de Dario, ou seja, Dario já tinha tomado posse. O reino de Babilônia tinha caído, entrou o reino Medo-Persa. Daniel, ele leu nas profecias do profeta Jeremias, ele leu o profeta Jeremias e compreendeu que o cativeiro ia durar 70 anos. Mas, mesmo estando claro e tendo entendido, ele foi aos pés do Senhor para perguntar ao Senhor se conferia o entendimento dele. E orou ao Senhor, tem aquela oração maravilhosa aqui no capítulo 9, onde ele confessa os pecados do seu povo, mesmo que ele não os tenha cometido, mas ele confessou ao Senhor como se tivesse cometido, pediu misericórdia, e o Senhor enviou para falar com ele o anjo Gabriel,
que é o anjo enviado pelo Senhor para dar tantas revelações como a interpretação das revelações. Ele sempre foi enviado nesse sentido. E disse que tinha 70 semanas determinadas sobre o seu povo. Então aqui, logo em seguida, vamos mostrar, localizar Daniel no tempo. Mas o seguinte, importante para nós, o Senhor confirmou o entendimento dele, de que o cativeiro duraria 70 anos, e projetou aquilo que ele conhecia para aquilo que ele não conhecia. Ou seja, as revelações elas partem do conhecido em relação ao desconhecido, mas o conhecido dentro da palavra de Deus e dentro da consagração, porque ele se consagrou para buscar o Senhor. Ou em outras palavras, quanto mais nos consagramos, em melhores condições estamos de receber as revelações do Senhor. Muito bem, então o Senhor confirmou que os 70 anos, o cativeiro ia durar, os 70 anos estava no final, e projetou, revelou a ele que 70 semanas de anos, a linguagem no original são semanas de anos, é uma linguagem usada até em Levítico, em outra passagem, quando fala do jubileu, 70 semanas de anos. Então são 70 semanas de anos, estão determinadas sobre o seu povo e sobre sua santa cidade. Então transmitiu a ele uma revelação de Deus para toda a história do seu povo. Então, uma pequena pausa para mostrar aos irmãos aqui, situar Daniel no tempo e falar alguma coisa. Todos conhecem o mapa da figueira, né? O plano de Deus através dos séculos, e nós permanecemos com essa parte, que inclusive já, em outras palavras tinha sido tirada, porque nós vamos entrar nela, nessa parte final aqui. Cada bola dessa representa 1000 anos, inclusive essas e essa, 1000 anos. De Adão a Abraão, 2000 anos. Abraão a Jesus, 2000 anos. Jesus até o arrebatamento, 2000 anos em números arredondados. Do dia e hora ninguém sabe, só o Pai que está nos céus. O calendário é altamente impreciso. Depois do arrebatamento da igreja, são contados 7 anos, sobre os quais nós vamos falar também. Daniel estava aqui, no cativeiro da Babilônia, que iniciou em data histórica em 606 antes de Cristo e durou 70 anos. Então Daniel estava exatamente aqui. Vou pedir para passar a próxima tela. Então aqui está o Velho Testamento, 2000 anos aproximadamente. Daniel estava aqui e o Senhor revelou a ele que as 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, findaria o Velho Testamento. Findaria o Velho Testamento. Daniel não sabia que haveria Novo Testamento. Isso é uma informação importante. Tanto é que quando ele pede o Senhor no capítulo 12 já, né? Quando ele pede o Senhor para conhecer mais, o Senhor diz que as palavras estão seladas, porque haveria de acontecer muita coisa difícil de entender, para aqueles do Velho Testamento entender. Então ele não sabia que haveria Novo Testamento, uma nova aliança. Esse tempo seria revelado por Jesus. Muito bem, então agora, pode passar aqui, por favor? Então, Gabriel disse a ele que 70 semanas estavam determinadas sobre o seu povo e sobre sua santa cidade. Então, observe, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo de Israel e sobre sua santa cidade. Tudo Velho Testamento. Tudo que o Senhor falou para Daniel é Velho Testamento. Para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Aí nós perguntamos aqui, o que faltou aqui para estabelecer o reino de Deus na terra? Nada. Nada. Então, é o cumprimento pleno e cabal da profecia, a expiação do pecado, o julgamento, o estabelecimento do reino de Deus. Observação novamente. Isso é Velho Testamento. Mas vamos ver como isso aconteceu. Podemos passar?
primeira etapa, sabe e entende, desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, desde a ordem da saída do cativeiro, que permitiu a saída do cativeiro, até a edificação de Jerusalém, 7 semanas de anos. E até o Messias, o príncipe, 62 semanas de anos. Nós vamos colocar isso num quadro melhor para entender. Pode passar? Então, olha só. A cronologia das 70 semanas. Estamos falando aqui nas semanas de anos. E aqui, nos anos normais. Saída da ordem por Ciro. Ano 0. Começou o tempo a contar das 70 semanas. Até a Jerusalém reconstruída, 7 semanas de anos. Aqui embaixo está o tempo, 49 anos. De Jerusalém construída até o Messias, 69 semanas, ou 483 anos. Aqui embaixo, aqui são números acumulativos e embaixo estão detalhados. 0 mais 7, 7 mais 62, 62 mais 1. Certo? Aqui tem um erro. Aqui, se puder consertar aí, é 69 mais 1, tá? Para dar 70 semanas. Muito bem. A partida do cativeiro, o início do cumprimento das 70 semanas, aconteceu com a ordem de Ciro. Deus chamou Ciro de meu ungido e de meu pastor. Por quê? Porque o que o Senhor determinou que ele fizesse, ele fez. Então, o ungido é aquele que faz aquilo que Deus manda. E meu pastor, porque ele foi a única pessoa, um rei universal que Deus usou para trazer Israel de volta, no momento em que ninguém tinha poder de tirar Israel do cativeiro e levar de volta a Jerusalém. Nem os príncipes, nem os sacerdotes, nem ninguém. Então Deus usou a maior autoridade da terra. Então ele foi chamado de meu pastor, porque o pastor é aquele que leva o rebanho a pastos verdejantes. E não tinha para Israel pasto mais verdejante do que Jerusalém. Então ele abriu as portas, quem quiser conferir depois, no último capítulo da segundo livro das Crônicas e no primeiro livro de Esdras. Nos dois, na minha Bíblia está até na mesma posição, à esquerda Crônicas e à direita Esdras, estão lá a ordem de Ciro que permitiu sair, ainda disse que daria tudo para a reconstrução de Jerusalém. Depois as obras paralisaram, porque vieram outros reis que impediram a construção. Tem história, isso também tem história, porque as nações vizinhas que habitavam ali antes infamaram, até subornaram os dirigentes locais para impedir a reconstrução, que só foi retomada mais tarde, na época do rei Dario, não o Dario Medo, que é esse aqui, durante o qual Daniel teve a visão, mas um outro Dario, descendente de Ciro, mais adiante. Saiu quando acabaram de reconstruir Jerusalém. Então, nós acompanhando aqui, saída da ordem de Ciro, 49 anos, tempo acumulativo, Jerusalém construída, mais 62 semanas ou 434 anos, 483 anos, observem, tem um erro aqui, não está certo, só falta 7 anos para completar os 490, exatamente. Muito bem, então aqui tem uma passagem interessante, que nós vamos mostrar. Vamos passar? Depois das 62 semanas, então, 62 semanas, o Messias vem. Jesus, homem, veio. O Messias, depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Claro que Israel não compreendeu isso, não é? Que Jesus veio, fez a nova aliança, ressuscitou e foi para o Pai, não é? E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. Amém. Podemos continuar? Pode passar. Então, olha só como que
Daniel viu a profecia, observação, sempre ressaltando Velho Testamento, tudo Velho Testamento. 49 anos, 434 anos e mais 7 anos. Nesses 7 anos, a vinda do Messias, a grande tribulação, que é o tempo de angústia, de que o Gabriel falou a Daniel, que é a grande, nós chamamos de a grande tribulação, que não é um termo bíblico. O termo bíblico é um tempo de angústia como nunca houve nem haverá, e nós vamos continuar chamando de a grande tribulação. Então vai acontecer nesses 7 anos. E depois dos 7 anos, o Messias vem para estabelecer o reino e o milênio. Só que não era para ter colocado, mas agora deixa. Então olha só, Daniel viu assim, mas de fato aconteceu assim. O que aconteceu aqui? Já era o tempo do juízo sobre o mundo todo, mas o Senhor, Ele criou um tempo novo para a salvação do restante da humanidade. Ou seja, os gentios, que são todos os outros que não são Israel, que aparentemente estavam sem salvação. Então o Senhor, Ele introduziu a nova aliança, que Daniel desconhecia, e não foi revelado a ele, até os próprios apóstolos não entendiam muito bem como isso ia acontecer. Então o Senhor fez uma nova aliança, e o tempo paralisou para Israel. Os irmãos lembram da figueira que secou, lembram quando ele chorou, descendo o Monte das Oliveiras, ele viu a cidade, chorou, porque sabia que Israel seria rejeitado, não iam aceitá-lo como Messias. De outro lado também, ele veio numa figura muito diferente daquela esperada por Israel. Ele veio montado num jumentinho. Israel esperava um general, montado num cavalo com um exército do lado. Então, para Israel não entende o Messias desse jeito, só entende o Messias rei. Rejeitou Jesus e o pai rejeitou Israel. Quando rejeitou Israel, o Senhor abriu uma oportunidade para o restante do mundo, estabelecendo o Novo Testamento. Israel é rejeitado, e a igreja, ou o restante do mundo, os que haveriam de crer que é a igreja, seriam admitidos à presença dele. Então, o tempo para o Israel, nesse momento aqui, ele saiu do plano profético de Deus, e aqui a igreja entrou no plano profético de Deus. Enquanto a igreja está aqui no Novo Testamento, o tempo de Israel está paralisado e não conta. Israel está fora do plano profético. É a igreja que está na presença de Deus neste momento. Claro que é uma explicação que se dá. Deus rejeitou o seu povo, não se na rejeição dele nós fomos admitidos, nós que estávamos perdidos, o Senhor veio para salvar o que já estava perdido, e o que não será na glória de Israel, que não será na rejeição dele, nós fomos admitidos, e na glória deles vai ser algo maravilhoso, a ressurreição dentre os mortos. Quando a igreja for arrebatada, volta, aí os 7 anos serão contados após o arrebatamento da igreja. Uma observação que eu vou deixar para falar mais depois que lermos o outro verso. Pode passar aqui o outro verso. Ele firmará um concerto com muitos. Então observe aqui. Jesus veio, fez a nova aliança, Israel ficou rejeitado, a igreja foi admitida à presença do Senhor. Quando nós estamos falando aqui de Israel, o Novo Testamento é um tempo que não conta para ele. Israel só entende isso, poderia voltar, pode voltar aqui. Israel só entende isto desta forma. Quando a igreja for arrebatada, então esses 7 anos passarão a ser contados aqui, como se não tivesse o Novo Testamento. Eu vou perguntar, vou pedir um amém, só para saber se está tudo entendido. Amém. Glória a Deus. Então podemos seguir. Ele firmará um concerto com muitos, é o anticristo. Quem é
o anticristo? O anticristo, ele não vai combater, não vai dizer que não tem o Cristo, que significa no lugar de Cristo, né? Ou querendo ser Deus. Ele não vai dizer que o Cristo, ele vai dizer, eu sou o Cristo. É isso que ele vai dizer. E enganará muitos. Israel vai ser enganado. Vai assinar um acordo com Israel por uma semana, são 7 anos. Firma um acordo com Israel, devolve as terras a Israel todas, porque o anticristo é um governador mundial que virá com um poder muito grande, e nos primeiros momentos do governo dele vai ser um governo extraordinário. Ele vai fazer todas as reformas sociais que o mundo precisa. Então, no início, por isso, pelas grandes obras, Israel vai achar que ele é o Messias. Vai fazer um acordo com ele por uma semana. Devolve as terras, devolve o lugar do templo. Israel constrói o templo, começa a sacrificar, volta o sacerdócio levítico, volta a lei de Moisés, é Velho Testamento. A igreja não está aqui mais. Então, esta passagem da palavra do Senhor fundamenta o fato de que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque não é mais Novo Testamento. Já aconteceu, o Novo Testamento foi introduzido, transcorreu o Novo Testamento, a igreja foi retirada, agora a continuidade é com Israel. 7 anos de Velho Testamento, que vai voltar para Israel. A igreja já está na eternidade. Na metade da semana, aí eu vou fazer uma consideração, vou fazer vou dizer um entendimento meu. Israel quer voltar, mas tem algum motivo para o anticristo devolver tudo a Israel? Tem. Nós sabemos que o alvo do adversário é a igreja e Israel. Sabemos disso. O alvo do adversário é a igreja e Israel. E tudo está de pé por causa da igreja e por causa de Israel. Se tem alguém que pode fazer alguma coisa, é a igreja. Nesse tempo, é a igreja. É orando, buscando o Senhor, porque o Senhor pode transformar tudo pelo poder de Deus, porque o poder é de Deus. Mas então, ele faz o acordo. Então, o anticristo vai ter interesse, pelo seguinte, Israel hoje está invisível. Está misturado entre as nações. Ele vai ter interesse em congregar Israel, tornar Israel palpável e visível, para depois abrir guerra contra ele. Então, o que vai acontecer? Na metade da semana, entendo eu que Israel virá imigrando, voltando para a terra durante esse tempo, desses 3 anos e meio, virá voltando. Pronto, Israel se estabeleceu na terra, agora ele vai abrir guerra contra Israel. Ele entra no templo, sacrifica no altar dos holocaustos um animal imundo, senta no trono de Deus e diz que ele é Deus. Tudo isso são abominações. É isso que essa passagem que o Senhor Jesus se referiu quando falou sobre a abominação desoladora. Quando viste que essa abominação desoladora que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, na metade da semana, ele faz essa abominação que, aliás, já aconteceu no passado. Essa abominação é profética, porque um dos descendentes, digo, dos sucessores, né, porque não era parente, Alexandre o Grande foi sucedido por 4 generais, os 4 generais dele. O reino foi dividido em 4 partes. O rei do norte era da linhagem dos Seleucidas, que era o rei chamava Seleuco, e do sul dos Ptolomeus. A guerra do norte e o sul com Israel no meio, né? Uma longa guerra que durou. Nesse tempo, um dos descendentes de Seleuco, da linhagem dos Seleucidas, cometeu a abominação desoladora, lá no passado. Então, essa passagem descrita por Daniel se referiu a esse descendente dos Seleucidas e profeticamente ao anticristo. Então, Jesus disse, quando virdes que a abominação desoladora está no lugar santo, que ele vai entrar no templo, vai cometer essas abominações,
quem lê, entenda. E na palavra do Senhor, aqui em Daniel, está dizendo que isso vai acontecer na metade da semana. Ou seja, nos primeiros 3 anos e meio. Daí por diante, guerra contra Israel até o final. No final, o anticristo vai reunir as nações do mundo para fazer guerra contra Israel. Tem muita coisa nisso, inclusive no seminário já se falou várias coisas. Sabemos, no entanto, que essa última guerra, onde Israel fica sem defesa, então quando se preparar para a última guerra, Israel tiver cercado, ele não tem como se defender. Só tem uma saída para Israel: o Messias vir. Então o Messias vem. Quando eles olham para o Messias, é Jesus a quem eles crucificaram. Então o Senhor Jesus, ele vai combater os inimigos com intervenções celestiais, como aconteceu na época de Josafá. Nesta batalha não tereis que pelejar, ficai parado e vede o livramento do Senhor. Então o Senhor vai vencer todas as nações, tem muita coisa, tem muita história nisso, vai vencer os inimigos e vai estabelecer o milênio. Então, por favor, pode passar aqui mais uma. Voltando aqui, antes do arrebatamento, a figueira brota, né? Aí já lá na aula de Israel, né? A figueira brota, né? Que é um processo. A figueira brotar, Israel voltar para a terra todo, conquistar a cidade velha de Jerusalém, 1967, e tomar posse do lugar do templo, que está nas mãos dos muçulmanos hoje. Providência de Deus, porque o Senhor não vai permitir sacrifício de animais com a presença da igreja na terra, né? Arrebatamento, os primeiros, o acordo do príncipe, o anticristo, com Israel, por 7 anos, na metade da semana, ele rompe a aliança, senta no trono de Deus, comete a abominação desoladora, guerra contra Israel até o fim. Aqui Jesus vem, vence os inimigos de Israel, vem com a igreja de corpo transformado, estabelece o milênio. 1000 anos Jesus será o rei da terra, com o rei aqui, a igreja fiel e o Israel fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Importante dessa passagem é compreender esses últimos 7 anos, porque quando Daniel fala diversas coisas do fim, não se entende onde isso está colocado, em que posição está. Então nós vimos aqui hoje que o Velho Testamento foi introduzido interrompendo o tempo e deixando os 7 anos para o final, que é a grande tribulação. E ressaltando mais uma vez, que como já vimos aqui na palavra, na descrição, a igreja vive um novo testamento que inicia com o sacrifício do Senhor Jesus e finda com o arrebatamento da igreja. Depois volta Israel ao panorama profético. Amém, que Deus nos abençoe.